Você está envolvido com acreditação, precisa fazer uma apresentação para o dia da auditoria, precisa produzir evidências, não sabe como interpretar o manual da ONA na versão 2026, chegou no canal certo. Eu sou o Célio Luiz, trabalho com a ONA desde 99, desde a sua fundação, trabalho com gestão da qualidade há 40 anos e já estive aí sentado do seu lado, trabalhando, já exerci a profissão que você está aí, trabalhando dentro de um hospital, já trabalhei na direção de hospital, sou professor, autor de livros, já fui professor e instrutor de avaliadores, então eu sei como é que eles pensam e eu interpreto o manual há muito tempo e é um assunto que eu gosto e aqui eu vou ensinar vocês. Então, se você é da área de saúde, está envolvido com isso e precisa aprender, e já percebeu que o manual é bem complicado, chato, e como você operacionaliza tudo isso, como é que você integra essas informações, eu vou te ajudar. Lembro que nós temos um Tira Dúvidas que você pode contratar, tem a descrição aqui embaixo. Você contrata, escolhe o horário, você vai tirar dúvida comigo e a gente vai conseguir esclarecer para você em qualquer situação. Você vai gostar de se tirar dúvida. Então você vai fazer o agendamento sozinho, escolhe o horário que eu tenho disponível. Eu acabei abrindo mais um horário devido à alta demanda. Está com bastante demanda, então eu tive que abrir mais alguns horários aí para o pessoal poder se inscrever. Também temos as auditorias, os diagnósticos, as consultorias, nós temos os treinamentos, né, a mentoria individual e em grupo. Se você quiser na sua instituição um diagnóstico, uma consultoria presencial online, a gente atua aí no Brasil inteiro há muito tempo ajudando os hospitais a melhorar a qualidade e hoje nós vamos continuar a interpretar os requisitos do manual, do novo manual 2026. Eu sempre coloco dentro dele os tempos de cada requisito que a gente está trabalhando, conversando para facilitar caso você queira algum requisito bem específico. Lembro também de você dar um pause agora nesse momento no vídeo, dá um pause, é simples, dá um pausezinho ali, né? Uma pausa no vídeo, clica no curtir, faz algum comentário bacana, legal, compartilha com alguém da área de saúde que você pode ajudar, que está enfrentando esse problema aí de produzir evidência, de fazer uma boa avaliação, uma boa auditoria, para que o YouTube entenda como relevante. Dá bastante trabalho, pessoal, gravar um vídeo desse, transcrever o manual, fazer sua interpretação, gravar o vídeo, editar, colocar no ar, isso dá bastante trabalho. E o mínimo que a gente gostaria que você fizesse é dar uma pausa e dar um like, ligar o sininho para que você receba novos vídeos. A intenção é a gente produzir 2 a 3 vídeos por semana para que você consiga entender o manual. Nós estamos seguindo a ordem do manual, então se você está esperando algo da área técnica, por exemplo, você pode usar o Tira Dúvida como eu citei, ou aguardar aí na sequência nos próximos dias ou nos próximos meses que a gente chegue até a parte bem técnica. Beleza, pessoal? Vamos continuar a interpretação do nosso requisito de hoje? Vamos continuar então interpretando, desta vez, nesse vídeo, o grupo de requisitos 1.1.7, que é o relacionamento com o paciente-cliente. Lembrando que nós estamos agora, nesse momento, analisando o nível 1 e já vamos para o primeiro requisito, sem mais delongas. Estabelecer, implementar e manter uma sistemática estruturada para o recebimento, presta atenção, classificação, análise, acompanhamento da satisfação e das manifestações de pacientes, clientes e acompanhantes. Manifestações, pessoal, são reclamações, são críticas, sugestões, dúvidas, qualquer tipo de manifestação dos pacientes, inclusive, por exemplo, em mídia social, no jornal, numa reclamação, na televisão, na rádio, são manifestações dos pacientes. Muitas instituições consideram só aquilo que é escrito ali no hospital, no laboratório. Manifestação, qualquer manifestação você pode considerar dentro desse requisito. E lógico, o que a própria orientação diz o quê? Criar canais formais, registrar, classificar essas manifestações. Como é que eu vou classificar? Se ela é crítica, se ela não crítica, se ela é muito crítica, se ela é urgente, urgentíssima, ou é um trânsito normal para o que vai responder, né? Responder com agilidade, esse responder com agilidade para cada tipo de classificação que eu acabei de explicar para vocês, qual que é o tempo que você vai dar, percebe? E fechar esse ciclo também dessas reclamações, dessas manifestações, não necessariamente sejam reclamações, o tempo de resposta, se vai ser ações corretivas, se vão ser ações preventivas, como é que você vai monitorar o fechamento dessas reclamações, dessas manifestações, dessas críticas, ou mesmo de uma sugestão.
Lembro também, né, quando a gente fala ali, né, os canais formais. Quais são os canais formais? Um canal no Instagram é formal? Sim. Um canal no YouTube é formal? Sim. Um canal no TikTok, no Facebook. São canais formais? Se está o nome do hospital da instituição, ele é formal. Requer tempo, requer cuidado. Se você quer colocar uma página no Instagram e tem um monte de gente reclamando e você leva 15, 20 dias, 30 dias para responder, já era. Entendeu? Eu, como avaliador, eu iria olhar isso. Tem página no Instagram? Tem. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma reclamação. Quanto tempo você levou para fazer a reclamação? Pessoal, hoje é mídia social. Então, eu vejo muitas instituições criam páginas e deixam ela lá abandonada e o pessoal coloca ela viralizando, aí quando descobre vai ver lá tem 200 mil visualizações daquela reclamação. Então, tem que tomar muito cuidado com mídia social, pessoal. Se você, ou você bloqueia para comentário, se você deixa aberto para comentário, vai ter que deixar alguém lá diuturnamente cuidando dessas mídias sociais. Tome muito cuidado com mídia social, porque hoje é o grande mal da instituição, hoje viraliza. Quando há 30 anos atrás, eu começava a dar aula de gestão da qualidade, a gente tinha uma seguinte máxima, que para cada reclamação existiam outras 7 não formalizadas. Hoje, isso acabou, pessoal, isso acabou. Então, tome muito cuidado com isso. Então, quais são os procedimentos que você vai fazer, se vão existir formulários, fluxogramas, ou seja, né, se for uma reclamação urgente, qual que é a tratativa, se é uma reclamação contra o médico, se é uma reclamação contra fulano, se é uma reclamação contra a direção, ou seja, os caminhos e prazos e que ações vocês vão determinar. Então, coloque tudo isso em procedimentos, em POPs, se você preferir chamar assim, normas, diretrizes, e você vai conseguir tratar esse requisito. Vamos ao próximo? Ainda nós temos o requisito, enquanto o requisito 171 falava de implementar e manter, no requisito 1.2, desculpe, 1.17.2, a ONU agora complicou, não é que esse 1.1.1.7.2, né? Eu vou pular essas partes e vou direto no requisito, pessoal, senão fica muito complicado ficar repetindo esses números aí. Vamos lá, promover uma escuta ativa e humanizada nas interações com pacientes, clientes e acompanhantes. Opa, um termo novo agora no manual, que no manual antigo não existia. Promover a escuta ativa, ou seja, humanizada, ou seja, quer dizer que você tem que capacitar as suas equipes para uma escuta empática, né? Ou seja, que as pessoas tenham empatia, simpatia, tempo, disponibilidade dentro de toda a correria dentro do hospital. Valorizando sinais verbais e não verbais, fortalecendo o vínculo, respeito, humanização e cuidado. Ou seja, é algo mais do que atendimento humanizado, é uma escuta ativa, preocupada, atenciosa, né? Você está lá na recepção e está lá alguém sentado lá bufando, e olhando o relógio, olhando o relógio. Pô, tem que ter alguém que vai levantar ele, olha, o senhor está incomodado, está muito... porque está atrasado e tal, percebe? A escuta ativa, ela é muito mais proativa, ela é muito mais de olhar, de levantar a cabeça do que você está fazendo e olhar o todo, se preocupar em olhar cada paciente, se parar e se preocupar em escutar cada paciente. Então, o paciente chegou lá, técnica de enfermagem, está preparando lá uma injeção no paciente, ele quer conversar. Lógico, pessoal, que a gente não tem tempo de ficar batendo papo naquela hora, mas tem que ter uma escuta mais ativa, mais preocupada, com mais tempo. Senão a técnica faz, ela aplica, o paciente quer conversar e tal. E às vezes, lógico, ele está ali sozinho, ele precisa conversar, mas é necessário que você estabeleça situações nesse aspecto para que tenha isso. Se não o técnico, se não a enfermeira, alguém que possa fazer isso. Num tempo, lá eu vejo muito isso no hospital, a pessoa muito em hospital. Ah, beleza, a técnica de enfermagem fez toda lá, monitorou os sinais vitais, fez o serviço. Eu já vi isso sentado, às vezes. Eu gosto muito de observar. Tá lá a equipe, lá 20, 30 minutos, meia hora, sem ninguém sair e entrar do posto. Todo mundo batendo papo, olhando o celular, né? Hoje a praga do momento, né? O celular, a mídia social. Será que em meia hora, 40 minutos, 3 técnicos de enfermagem não poderiam ter conversado pelo menos 5 minutinhos com cada paciente? Percebe? Em meia hora? Veja, poderia conversar com 30 pacientes aí, mais ou menos, né? Em meia hora. 5 minutinhos em 3 técnicas. Será que não daria para conversar? Ah, Célio, mas é aquele momento que as pessoas estão relaxando, aquele momento. Pessoal, quem trabalha na área de saúde sabe que dá para fazer. Sabe que dá para fazer.
Mas falta o quê? Falta organização, falta método, falta fiscalização, falta controle. Então, é o que a gente sugere para vocês nesse momento. Vamos lá. Então, as evidências são os canais oficiais, os registros organizados, o sistema de controle com criticidade, os prazos e ações adotadas. Também, né, os treinamentos, o registro de treinamento, tanto que eu coloco aqui, né, os formulários, os fluxos, os registros de treinamento são extremamente importantes. Então, é importante, né, como é que você vai capacitar, treinar isso, a fiscalização, as rotinas de conversa. Você pode colocar um roteiro de conversa, simplesmente para a técnica de enfermagem, a enfermeira simplesmente passar e conversar com o paciente 5 minutinhos, só isso. Então, já tem uma evidência dessa escuta ativa desse paciente. Ok? Paciente, familiar, alguma coisa nesse sentido. Bom, nós já pulamos para o nível 2, pessoal. Nível 2, quem está buscando o nível 2, já fala o quê? Em monitorar, analisar criticamente, tratar as manifestações dos pacientes clientes, bem como avaliar a satisfação por meio de identificação de causas e implementação de plano de ação. Aí, pessoal, o que é? Né? É a análise dos dados quantitativos e qualitativos. Identificar causas, né? As causas raiz, a meta do índice de satisfação do paciente, do cliente, dos familiares, as ações, as manifestações dele. Aí o que isso vai evidenciar? Através dos relatórios, aplicação, por exemplo, de ferramentas de análise de causa, 5W2H, ou você pode estruturar, né, mas no plano de ação, mas para análise de causa, 5 porquês, Ishikawa, percebe? Então, são as evidências desse conjunto de relacionamento com o paciente-cliente. Lembrem, pessoal, paciente-cliente, não necessariamente o cliente é o paciente. O cliente pode ser um acompanhante, o pai, a mãe, o filho, a nora, né? Ou seja, um parente que esteja ali, ou o cliente também pode estar nesse aspecto. De novo, né, minha sugestão são os procedimentos que regulamentam tudo isso que você está fazendo, você tem que ter um documento regulamentando, os formulários que você eventualmente preencher, os fluxos, relatórios da identificação de causa, os planos de ação, se foram eficazes ou ineficazes, esse conjunto de relação de plano de ação vai ser importante lá no nível 3, né, para você anotar esse plano de ação, a identificação de causas, os indicadores com as metas, ou seja, nós temos uma série de conjuntos que você pode evidenciar. E vamos para o nível 3, o item que fala sobre aprimorar a experiência do paciente / cliente com base na sua perspectiva, promovendo ciclos de melhoria. Então, o que é? Ir além da satisfação, compreender a jornada desse paciente, desse cliente, sobre a sua perspectiva e usar esses dados em decisões estratégicas, melhoria contínua e governança. Ou seja, isso tem que estar lá no planejamento estratégico. No planejamento estratégico. Opa, tá dando nó aqui na língua. Então, nós temos que entender isso, ou seja, tem que alimentar. Então, qual que é a minha sugestão para você poder produzir evidências de que isso foi utilizado em decisões estratégicas de melhoria contínua e governança? Coloque isso no planejamento estratégico. Coloque um subcapítulo. Análise da pesquisa de satisfação. Análise da experiência do paciente. Então, vai existir uma evidência no planejamento estratégico que você está olhando para isso e disseminando através de perspectivas estratégicas, objetivos estratégicos. E se você coloca objetivo estratégico, lembra que no planejamento estratégico nós temos indicadores estratégicos, com metas. E se você está superando essa meta cada ciclo de planejamento estratégico, você está produzindo o quê? Ciclos de melhoria. Olha que bacana a gente fazer essa ligação da manifestação do cliente e paciente. E lógico, as ferramentas são as ferramentas de mensuração de experiência, relatórios analíticos, planos de melhoria, indicadores de cuidado, centrado na pessoa e esses registros de feedback estruturado que todo mundo deve fazer. E está aqui a minha sugestão, né? Planejamento estratégico. Deixa um subcapítulo lá no planejamento estratégico para analisar essas manifestações e esses resultados da pesquisa de satisfação. E agora nós vamos para um outro grupo de requisito, que são os protocolos. E o manual, ele inicialmente coloca uma definição de protocolos, fala, por exemplo, do protocolo clínico, que são documentos técnicos, e reúnem normalmente recomendações que têm que ter evidência científica para quê? Para o diagnóstico, tratamento, acompanhamento
das condições de saúde específica. Então, eles servem como instrumentos de norma, vejam, norma, é lei, que orientam condutas clínicas, promovendo o quê? Padronização do cuidado. Então, todo protocolo clínico, aquele protocolo muito ligado ao médico. Então, tem que ter referência científica, validado por uma sociedade, validado por algum órgão oficial, referência científica. Então, não é simplesmente fazer um protocolo. Como que eu faço uma radioterapia? Opa, como é que eu faço? Opa, né, tem os trens aqui. Não, opa, pera um pouquinho. Aqui é referência científica, aqui, essa referência científica da Sociedade Brasileira de Oncologia, essa referência aqui da metodologia científica lá de Londres, da Inglaterra, ou seja, de qual é a referência. Então, tem que ter uma referência bibliográfica validando evidência científica. Então, diferentemente dos procedimentos administrativos e técnicos, que é facultativo você colocar a referência bibliográfica se eventualmente você tem, aqui no protocolo clínico ela é obrigatória. Então, eu não posso chegar numa clínica de radioterapia, por exemplo, e não ter a referência lá das constantes, da quantidade de radioterapia aplicada naquele paciente, validado por uma sociedade. Qual que é a sociedade? Qual que é a referência mundial daquela especialidade? Percebe? Nós temos aqui um protocolo clínico de parto natural. O que valida isso? A Sociedade Brasileira de Ginecologia? Então, qual recomendação? Qual que é a evidência científica? Qual que é a literatura científica validada? Tem que estar ali. Os protocolos assistenciais, aqui, você pode chamar de procedimento, se você quiser. É o POP, pessoal. Basicamente, ela chama de protocolo porque está ligado muito ao paciente. Então, a ONU resolveu chamar de protocolo. Mas se você chama sério, mas aqui eu chamo de procedimento. Direcionado à prática, por exemplo, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, chama de procedimento, não tem problema. Ele também é um protocolo assistencial, é a maneira, é o padrão, ou seja, é um documento que faz o quê? Padroniza o cuidado. Então, se você chama de procedimento, não tem problema. Eu não vejo, a ONU ela não pode ser, né, prescritiva. Se você chama de POP, normativa, instrução de trabalho, não tem problema. O que é importante é que ele faça isso, padronize as práticas. No protocolo clínico, pessoal, a minha experiência sugere que sim, para protocolo clínico que se chame ele de protocolo, não chame de procedimento, tá? É melhor. Bom, aí nós temos os protocolos gerenciados. O que é o protocolo gerenciado? São ações e assistências com estratégia na gestão do cuidado. Controle de recursos. Então, quais são os protocolos gerenciados? Aquilo que eu cuido não só a assistência, mas os recursos que estão implementados nele. Pessoal, eu não preciso fazer POP separado, tá? Eu vou fazer agora um protocolo de infusão de soro fisiológico no paciente. É assim que coloca, quantos ml. Não, pessoal. Já coloca a parte administrativa, como é que eu faço, como é que eu lanço no sistema, como é que eu dou baixa, como é que eu faço o lançamento na conta do paciente. Eu não preciso ficar separando. Não, é um protocolo. Bom, disso ele vai ser um protocolo gerenciável. Pessoal, qual que é o protocolo que não é gerenciável? Entendeu? Raríssimos. A maioria dos protocolos tem que ser gerenciado de alguma maneira, de maneira direta ou indireta. Tá? A ONU aqui, ela quis com esse conceito, restringir alguns protocolos, mas eu, como administrador hospitalar, como que trabalho com governança corporativa, que faço isso, qual que é o protocolo que não é gerenciado, pessoal? Todos. Tá? Então, essas ações e assistências com estratégia no cuidado e controle dos recursos. Qual que é o protocolo que você não deve controlar recursos, pessoal? Recursos humanos, de máquina, tudo, né? Está tudo envolvido. Então, estruturando modelos organizacionais centrado em resultados clínicos, econômicos e na experiência do paciente/cliente. Né? Então, ele diz aqui, são frequentemente utilizados em linhas de cuidado, gestão de doenças crônicas, gestão de casos complexos. Eu discordo. Tá? São frequentemente utilizados em qualquer atividade de assistência do paciente. Tá? Então, amplie mais essa visão. Tá? Protocolos de segurança são aqueles protocolos relacionados, são os famosos, né, que são aí da Anvisa e da Organização Mundial de Saúde,
que são aqueles instrumentos que orientam algumas práticas, né, como prevenção de incidentes, mitigação desses danos e que acabam promovendo naquela cultura voltada à segurança do paciente, que fica muito bonitinho na teoria, mas que na prática muitas instituições não estabelecem formas de fiscalização e controle. Bom, aí eu coloco para vocês, para reforçar, né, quais são os requisitos de referência da OMS. Então, identificação correta do paciente, comunicação efetiva entre os profissionais, segurança na prescrição e uso de medicamentos, cirurgia segura, redução do risco de infecções e prevenção de queda e danos no paciente. Há um reforço, né, do plano global de segurança do paciente, que vai de 21 a 30, com um melhor foco, né, com uma atenção maior no foco da cultura de segurança e uso dos dados. Tá? Então, isso aqui é a referência da OMS. E, lógico, nós temos da Anvisa também, que é a identificação correta do paciente, higienização das mãos, segurança na prescrição e administração de medicamentos, cirurgia segura, prevenção de quedas e prevenção de lesão por pressão. São aí os recomendados pela Anvisa, que a maioria do pessoal já conhece. Algumas novidades para quem está chegando aí de 2026, não sei se vocês viram, nós temos uma portaria nova, a portaria 80, do dia 28 de janeiro de 2026, fresquinha, bem fresquinha, que ele aprova o Plano Integrado de Gestão Sanitária e de Segurança do Paciente para o período 26-30. Então, em resumo, você dá um pause aí no vídeo, pega o número aí da Anvisa e dá uma procurada lá para dar uma estudada. Que aqui a gente vai só dar um ampassando para vocês. Então, quais são as principais mudanças nessa portaria? A introdução do modelo de gestão baseado no risco, define metas nacionais com indicadores mensuráveis, estabelece ciclos de monitoramento e reforça o quê? A cultura de segurança e governança sanitária. Tá? São umas novidades bem fresquinhas aí. Então, não sei quando que você está vendo esse vídeo ou quando que ainda você vai ver esse vídeo no futuro. Lembra dessa portaria e é importante você dar uma lida nela porque ela traz algumas novidades no campo aí da gestão de risco em relação aos pacientes. Bom, vamos então ao nosso primeiro requisito desses protocolos. Então, o primeiro requisito fala o quê? Estabelecer diretriz documentada que orienta a forma estruturada, elaboração, validação, implementação e monitoramento dos protocolos clínicos assistenciais de segurança, considerando o perfil epidemiológico dos pacientes, o perfil de atendimento e os riscos assistenciais identificados. Bom, basicamente o que ele está dizendo aqui, ó, criar diretriz formal, criar procedimentos, pessoal, criar procedimentos ou protocolos baseados em evidências científicas com metodologia clara para priorização, elaboração, validação multiprofissional, implantação, capacitação, monitoramento de indicadores e revisão periódica dos protocolos. Então, você vai criar um procedimento regulamentando como que devem ser elaborados e descritos os protocolos clínicos, por exemplo. Quem que elabora, quem que valida, como é feita a implantação, como é feita a ciência do médico, como é feita a capacitação desses médicos nesse protocolo, como que eu monitoro a adesão clínica desses protocolos, a cada quanto tempo eu faço a revisão desses protocolos, percebe? Tudo alinhado ao perfil epidemiológico e os riscos da organização. Então, é um POP que vai regulamentar como se fosse uma BNT dos protocolos clínicos, uma BNT dos protocolos. Tá? Então, você vai colocar essa BNT. Então, Célio, eu tenho aqui um documento, como eu faço, que eu chamo de gestão de documentos da qualidade. Eu preciso criar um outro separado para protocolo? Não, meu amigo, não, minha amiga. Você vai fazer o seguinte, gestão de documentos. Então, você vai descrever como é que eu faço o procedimento, como é que eu faço o formulário, como é que eu faço, o que tem que ter, o título, o cabeçalho, quais são os títulos obrigatórios do procedimento. Os formulários, tem que ter esse cabeçalho, tem que ter rodapé, com retenção, descarte. Então, você está colocando ali como é que funcionam os documentos. Bom, então você vai abrir um capítulo. Bom, capítulo protocolos. Bom, protocolo tem que ter isso. Tem que ser validado por isso. Quem aprova procedimento, por exemplo, pode ser um diretor administrativo. Quem aprova protocolo clínico tem que ser o diretor técnico, o diretor clínico. Então, você vai normatizando, como se fosse uma BNT. Para o procedimento é facultativo as referências. Tem que estar lá, tem que ter lá, você pode não preencher. Eu nunca deixo preencher, eu coloco lá referências bibliográficas ou referências. Em todos os procedimentos que eu coloco para os meus clientes, eu coloco lá. Então, coloque, sabe uma referência que todos os POP tem que ter? O manual da ONA.
Então, todos têm que ter a referência do Manual da ONA. Aí você pode acrescentar outras referências. No protocolo clínico, além do Manual da ONA, é lógico, as referências de evidências científicas, de evidência de regulamentação de órgãos, né, de órgãos de classe que estão recomendando aquilo lá, ok? Então, é isso que você vai fazer. E essa diretriz, ou seja, essa política vai estar aprovada pela liderança, os protocolos devem ser formalizados, atualizados, tem que ter ciência dos médicos. Eu já vi hospital com um monte de protocolo, tem 80 médicos, nenhum sabe do protocolo, não tem ciência deles. Entendeu? Opa, tem que ter ciência do médico, assinatura dele que ele leu, compreendeu e entendeu aquele protocolo clínico. Tem que ter registro de validação, né, o plano de capacitação dessas equipes técnicas. E a minha sugestão, então, protocolo com as referências, formulários, fluxos, os indicadores, as próprias auditorias clínicas, plano de ação para eventuais situações das auditorias clínicas ou do indicador que não atingiu a meta de adesão ao protocolo, a ciência do corpo clínico / corpo técnico, são as grandes dicas que eu passo para vocês desse requisito. Vamos para o requisito 1.18.2, e aqui nós temos um requisito core, né? Toda vez que tem um verdinho, é um requisito core. Peço mais uma vez, pausa o vídeo, lembra de clicar lá no like, escreva um comentário, uma dúvida que a gente consegue responder para vocês. Se você tiver uma dúvida maior e quiser contratar o nosso Tira Dúvida, a descrição também está aí no nosso vídeo para você fazer tudo de forma segura, você vai fazer o pagamento, escolhe o melhor dia e horário e você consegue conversar com a gente e te tirar de alguma enrascada que você aí esteja bem preocupado com o manual. Bom, vamos lá, então. Requisito core. E o que fala nesse requisito core? Estabelecer, implementar e manter protocolos clínicos essenciais formalizados para condições de maior prevalência, gravidade ou impacto assistencial. Aqui é o resumo de tudo esse requisito, desse padrão. Considerando lógico, né, o perfil epidemiológico da população, os riscos clínicos identificados e a complexidade do cuidado, ou seja, o nível de dependência, por exemplo, da enfermagem. Então, devem estar alinhados, lógico, com as diretrizes institucionais fundamentadas em evidências científicas. Então, estabelecer e manter protocolos de maior prevalência. Pessoal, isso aqui podia estar tudo no requisito anterior, né? Ele podia ter um pouquinho mais enxuto na descrição e estar ali, pessoal, porque a orientação é a mesma. Veja lá, ó, os protocolos devem ser baseados em diretrizes reconhecidas, evidências atualizadas, refletindo o modelo assistencial. Com a participação multiprofissional, com cuidado centrado no paciente e mecanismos de adesão, monitoramento e revisão contínua. É o que nós já conversamos anteriormente. São os indicadores, a auditoria clínica, né, o indicador de adesão, a ciência do corpo clínico. E aqui é a sugestão de evidência do próprio manual. Os critérios documentados de priorização, protocolos implantados, participação multiprofissional, ou seja, por que você fez protocolo clínico para essas situações e não fez para aquelas? Ah, sério, mas eu posso não ter protocolo clínico para todas as situações? Não, isso pode acontecer. Então, o que você tem que partir do pressuposto que você tem que começar a construir os seus protocolos clínicos pela maior prevalência, gravidade ou impacto. Tá? Então, se tiver algo de impacto maior, mas não tem tanta prevalência, vai ter que ter protocolo clínico ali também. Tá? Então, você vai... E o que tem que estar escrito lá naquele procedimento do requisito anterior que eu acabei de explicar para vocês, é ali que você vai descrever o que você escolheu. Então, vai ter lá, né, muito provavelmente você vai fazer referência lá ao documento do perfil e você vai mostrar lá quais são aqueles de maior prevalência, gravidade e impacto que você já tem protocolo. Ok? De novo, a minha sugestão é a mesma coisa do anterior, né? O protocolo, o formulário, os indicadores, é exatamente a mesma coisa do anterior. E o próximo ainda, de nível 1, estabelecer e manter um processo estruturado para a realização de atividades de ensino e pesquisa, considerando a segurança do paciente e a gestão disso. Aí, pessoal, para quem tem hospital-escola, que tem residência, tem estágio, então você tem que definir normas, responsabilidades, a forma de supervisão e controle dessa forma de ensino e pesquisa, garantindo ética, né, consentimento adequado, rastreabilidade, gestão de risco, alinhado às diretrizes institucionais de segurança. Eu vejo muito hospital-escola que o residente entra com R1, sai R3 e não abriu uma ocorrência na qualidade. Que ele fica 3 anos, 4 anos no hospital e esse residente não sabe o que é ONA, não sabe o que é indicador, não sabe o que é gestão de risco.
Tem residente que passa 3 anos no hospital que não participou de nenhum treinamento, que nunca foi auditado, nem pela auditoria clínica e nem pela auditoria interna. Como que um hospital vai ter qualidade desse aspecto? Ah, sério, mas aqui é complicado, porque os médicos aqui, o médico... Bom, meu amigo, aí tem que pensar bem aqui a qualidade, né? Porque a qualidade onde o corpo clínico não participa, algo está muito, muito errado na sua instituição. Então, tem que verificar que se isso não é um certificado de parede. Porque hospital em que o médico não abre ocorrência, não participa de treinamento, não sabe que é ONA e não está envolvido, algo está muito errado. E não venham com essas desculpas. Ah, porque o médico é muito corrido, o enfermeiro não é. O farmacêutico não é. A recepcionista que atende 200 pacientes por dia não é. Todos são. Agora, eu alegar isso e muitas vezes puxar para corporativismo, em alguns casos, a desculpa para não se envolver na qualidade, diz mais e depõe mais contra esse profissional do que outro. Ainda bem que a gente tem muitos profissionais que se envolvem com esses aspectos, mas vai muito do corpo técnico e principalmente do diretor técnico, diretor clínico, de quanto ele se envolve com a qualidade, que é um dos grandes problemas do Brasil. Grandes problemas do Brasil é isso, e eu vejo muitos hospitais acreditados, como falei para vocês. Que o hospital, opa, tá tocando aqui, ó, estão reclamando aqui, ó, né, que eu estou falando aí do corpo clínico, né, o celular já tocou, vou deixar aqui até para ele não perder os nossos comentários, tá, pessoal? Não, brincadeiras à parte. É fato, né? Nós temos que entender que a qualidade ela é um todo, nenhuma profissão pode não participar disso. Então, uma grande preocupação que a gente tem é justamente que essas normas internas, que esses convênios acadêmicos, que esses contratos tenham esse registro de supervisão, esse termo de consentimentos, os relatórios de comitê, o envolvimento do pessoal que nas diretrizes institucionais. Se a diretriz institucional está falando de gestão da qualidade em processo, em governança clínica, como que o pessoal que passa residência não está envolvido. Ah, porque eles têm que se formar só no aspecto técnico. Eu entendo que o residente, o estagiário, está louco para aprender a parte técnica. Mas me responda você, qual que é o médico, farmacêutico, enfermeiro, que hoje só faz aspecto técnico? Qual que é o médico que consegue ganhar o seu salário se ele não preencher a guia do convênio? Que a recepcionista receba o pagamento? Qual que é o médico que consegue receber uma cirurgia se ele não fizer a saída de sala do centro cirúrgico? Qual que é o médico que consegue receber se ele não preencher adequadamente uma requisição de uma radioterapia e essa radioterapia não tiver a liberação do convênio? Será que ele consegue receber o dinheiro? Será que ele consegue receber o salário no final do mês? Não, né? Porque hoje não tem mais como dissociar. A medicina de 50, 60 anos atrás podia fazer isso. O médico fazia lá, se preocupava só com a cirurgia. Né? E alguém preencher para ele. Hoje, no mundo atual, isso é impossível. Então, a gente tem que ter mecanismos para isso. Então, pessoal, são os procedimentos, são os regimentos que regulamentam isso, com conteúdo programático, pedagógico, adesão às diretrizes institucionais, formulários, fluxos. Eu tenho que fiscalizar esses residentes. Eu tenho que fiscalizar. O Comitê de Qualidade tem que fiscalizar, tem que ter autoridade para fiscalizar se ele está fazendo isso. Ou o quê? O residente não pega, por exemplo, o estagiário não pega problema de qualidade? Lógico que pega, mas não registra. O que mais? Agora nós pulamos para o nível 2. Então, no nível 2 fala o quê? Estabelecer e manter uma sistemática estruturada para o gerenciamento e monitoramento dos protocolos assistenciais, contemplando a avaliação e adesão das equipes multiprofissionais, o monitoramento de indicadores, desempenho clínico operacional, análise crítica de resultados e o suporte à implantação corretiva e preventiva das melhorias com base em evidências. Pessoal, se eu voltar para cá, ó, né, estabelecer um processo estruturado de realização de atividades de pesquisa, mas se eu voltar um pouquinho, né, todos eles estão falando de monitoramento, todos eles falam em indicadores. Né? Aqui, a ONA quis só dar um reforço a mais nesse monitoramento. Tá? Então, nesse requisito, o que ele quer? O monitoramento contínuo da adesão, através do quê? Indicadores, auditoria clínica e auditoria interna. Tá? São as formas que você vai monitorar. E fiscalização também em loco. Tá? Análise do desempenho clínico, operacional, identificação de variações, ações corretivas e preventivas. Integração, olha aqui, ó, integração com governança clínica. Bom, a governança clínica não se preocupa com a qualidade, então que governança clínica é essa? Entendeu? Eu preciso estabelecer critérios. Né? Olha aqui, ó.
integração com a governança clínica e segurança do paciente e melhoria contínua, nível 2. Evidências, os relatórios da auditoria clínica, indicadores de adesão e desempenho, análise críticas documentadas, planos de ação, análise de eficácia desses planos de ação, revisão periódica dos protocolos com base em resultados. E a minha sugestão, de novo, pessoal, procedimentos, protocolos, formulários, fluxos, os próprios indicadores, treinamentos, eu não coloquei ali, mas fica também a dica, né? Capacitação, treinamento, isso funciona muito bem. E o que mais? Nível 2 ainda, acompanhar e verificar essas atividades de ensino e pesquisa, aqui já voltado à pesquisa, da organização estão alinhadas às diretrizes institucionais, às boas práticas clínicas, veja, ó, alinhadas às diretrizes institucionais, às boas práticas clínicas, então, as políticas, as diretrizes, ou seja, os POPs, os procedimentos que existem, os protocolos, as práticas clínicas, aqui nós estamos falando de protocolo clínico, a diretriz assistencial, ou seja, aspecto da assistência viável. Então, percebe o que é o nível 2? Então, aqui eu estou pegando lá a parte de ensino, garantir que o ensino e pesquisa sejam protocolos institucionais. Princípios éticos, boas práticas clínicas, assegurando supervisão adequada, estrutura organizacional e apoio e integração aos processos assistenciais. Percebe? Integração aos processos assistenciais. Sugestão de evidência são os acordos formais de ensino, de estrutura, né? A estrutura de apoio, que daí nesse caso tem que ter a comissão de residência, a comissão de ética, os registros de supervisão, os relatórios, as atas de acompanhamento, essas evidências de alinhamento com as diretrizes assistenciais. Então não é simplesmente focar só no aspecto técnico e que se dane as diretrizes da instituição, entendeu? Não, tem que participar. Bom, vamos firmar um convênio? Ó, beleza, quer fazer uma residência aqui, beleza, mas nós temos esse protocolo aqui da ONA, o residente tem que participar, ele tem que participar de treinamento da qualidade, ele tem que ser submetido à auditoria interna, ele tem que abrir ocorrência, ele vai ser avaliado em aspectos não ligados necessariamente ao seu desempenho técnico, mas também ao seu desempenho administrativo, pessoal, em relação aqui como um outro colaborador qualquer seria avaliado. Tá? Isso tem que estar muito claro. A maioria das instituições acabam não fazendo isso. Minha sugestão, estabelecer todas essas regras nos contratos e convênios, estabelecer as regras de procedimentos, protocolos, os formulários, fluxos e indicadores. Pessoal, isso aqui funciona muito bem quando nós temos aquele médico que adora a qualidade. Quando aquele médico que está lá só para, de enfeite, de cima de balcão, isso aqui dificilmente funciona. E é uma luta para o pessoal da qualidade implantar. Então, tem que envolver o pessoal da qualidade e da alta direção para isso. Para o nível 3, nós estamos trabalhando aqui o nível 3, o que fala? De novo, né? A organização deve utilizar de forma estruturada e integrada os resultados de gerenciamento dos protocolos clínicos, ou seja, são os ciclos de melhoria, incluindo análise de adesão, efetividade e desfechos clínicos para impulsionar os ciclos de melhoria. Aí, pessoal, é a coleção que você tem de todo esse histórico. Então, para o nível 3 é muito mais um relatório, é muito mais um histórico, é muito mais a didática como que você mostra para os avaliadores que você promoveu os ciclos de melhoria. Então, você vai utilizar esses dados para mover o quê? Ciclos estruturados de melhoria. Qual que é a evidência? Registros de ciclos de melhoria, relatórios de efetividade clínica, revisão de protocolos, evidência de impacto no desfechos na prática assistencial. Ou seja, é o histórico da melhoria, é o almanaque da qualidade. Eu até coloco aqui, ó, o almanaque da qualidade. São os indicadores melhorando, são os ciclos de planos de ação, ou seja, e o almanaque da qualidade, os resultados que aconteceram ao longo dos anos. Então, o que é o nível 3? É muito mais uma coleção de resultados de nível 2 eficazes para chegar ao nível 3. Percebe? Basicamente, o nível 3 é isso, pessoal. É uma coleção de planos de ação eficazes, de uma coleção de indicadores com metas desafio atingidas para o nível 3. Então, é basicamente isso, pessoal. Um grande resumo aí em relação ao nível 3 seria isso. Chegamos ao final de mais um grupo de requisito. Lembra de deixar o seu curtir, liga o sininho para receber as notificações, se inscreve no canal, isso ajuda bastante também, faz algum comentário, alguma dúvida, mesmo que ainda de um assunto, de um critério ou de um requisito que eu ainda não falei, você pode colocar sua dúvida que eu posso ajudar você a explicar. Tá ok, pessoal? Acompanhe os nossos próximos vídeos. Até lá!